Querida comunidade, os pastorais, movimentos, hoje tivemos um dia muito rico da vida da nossa paróquia, que foi a adoração, não só a adoração como um encontro pessoal, mas a adoração com o encontro com todas as pastorais e movimentos da nossa catedral. Sem dúvida alguma iremos avaliar o nosso conselho de pastoral, mas acredito que aqui nasceu uma ideia para se cultivar em todos os momentos fortes, celebrativos da igreja. A gente tirar esse momento para uma adoração envolvendo toda a comunidade em suas pastorais e movimentos. Semana da Família. Nesta noite, um evangelho muito propício que eu queria me deter nele. Até acredito que o curso de noivos ele poderia ser feito em 5, 6 vezes, semana, só em cima desse evangelho. Degustando, essas palavras, aprofundando essas palavras, onde os fariseus vão tentar Jesus sobre o divórcio. Mais cedo, ao grupo do apostolado da oração, de alguns ministros que aqui estavam também, disse sobre isso. Nunca leste que o Criador fez desde o início o homem e a mulher. Serão uma só carne. Então aqui mostra um projeto de Deus. Depois ele diz sobre o divórcio. E uma palavra muito forte, que Dom Francisco até trabalhou sobre isso. Moisés permitiu despedir da mulher por causa da dureza do vosso coração. Quando um coração se endurece, quando a dureza do coração, a pessoa não se relaciona nem consigo mesmo, ainda mais com outro. O catecismo da igreja, citado pelo nosso bispo, Papa Francisco, um dia disse sobre isso, Deus não tem um projeto de infelicidade para ninguém. Quando entra a dureza do coração, tudo paralisa. O respeito, o diálogo, a paz, tudo. Em alguns momentos, pela dureza do coração, não há como. Não há mais o vínculo, Porque o que une duas pessoas não é só estarem diante do mesmo teto, São as realidades sagradas de comunhão, de respeito e de cuidado. Então, esta palavra aqui é muito forte. Por causa da dureza do vosso coração. Uma pessoa com coração duro não relaciona-se nem consigo. Por isso que a gente sempre tem que pedir, Senhor, como a oração, Salomão, dai-me um coração humano, dai-me um coração sensível, dai-me um coração justo, dai-me um coração bondoso, porque é no coração que reside nosso encontro com o outro. Por isso que alguém fala assim, é de coração que eu estou falando a verdade. Eu gosto de você de coração. Do fundo do meu coração, eu gosto de você, eu admiro você. Mas se a pessoa tem um coração duro, ela não vai dizer isso jamais, Então aqui há uma pista de leitura muito importante. Sempre todos nós, Senhor, me dá-me um coração humano, justo, dá-me um coração sensível. Porque um coração duro de pedra, a gente nem escuta o que o outro diz, Eu li um livro certa vez, que dizia sobre isso. O nome do livro, de um teólogo, Até que a morte o separe. Está aqui. Só que muitas pessoas empobrecem essa frase. A pessoa acha que a morte é o outro com 100 anos e morreu e agora acabou. O que une duas pessoas não é a vida biológica somente. Seria muito pobre pensar assim. O que une duas pessoas? Amanhã nós teremos, vocês que estão em casa, os casais, no sábado, há um momento riquíssimo, diante das adversidades, dos sofrimentos da vida, que a gente deve lidar com isso. Então amanhã, às 5 horas, a palestra aqui na igreja sobre isso. Mas para dizer que, muitas vezes, o que une duas pessoas, o respeito, o carinho, o diálogo, o cuidado, a atenção, a ternura. E se isso morre? Até que a morte os separe. Se os elementos fundantes de uma relação morrem, já houve a separação?
Então, por isso que nós sempre temos que pensar, né? Isso também se dá numa amizade, em qualquer vínculo. Há sempre aquilo que dá a vida. Isso até no sentido profissional, tudo. Há sempre uma vida que faz com que aquele vínculo aconteça. Se morrer aquilo que é o sentido da vida daquele vínculo, acabou-se, né? Se desmorreu. Diz que no curso, na preparação para o matrimônio, é muito importante ver essa seriedade. Eu tive já um conhecimento de um amigo padre, que ele mesmo dava o curso de noivos. Uma atitude assim, heróica, de certa forma, hoje não tão educativa, que pelo protagonismo do leigo e pela uma igreja do processo da força do leigo é importante, né, que os casais, que o testemunho dos casais ajude aqueles. Mas, né, na sua particularidade, ele dava o curso. E ele sempre dizia que ele começava o curso com 15 casais, 15 noivos, né? 15. E ele sempre falava, no final, 5, 6 desistia de casar. Porque ele mostrava esta realidade que o Senhor diz, que o matrimônio é uma vocação tão sagrada como o sacerdócio, como uma vocação a um ministério religioso, como a vocação ao matrimônio. Nem todos têm. Nem todos têm a vocação do matrimônio. E se a pessoa insistir, ela vai ser infeliz e fazer o outro infeliz. É uma vocação, é um chamado com atributos. Muitas pessoas acham que o casamento é uma questão, cresceu, né? Está na hora de casar. Talvez essa é uma leitura do mundo, de um registro civil, de uma cobrança da sociedade. Mas dentro da igreja, ninguém é obrigado. Há uma liberdade. E na sua liberdade, ele sente a liberdade do Espírito que lhe dá a missão do matrimônio, do sacramento. A gente tem que purificar essa imagem da sociedade que pressiona. Uma cultura, né, que muitas vezes pressiona o outro. A igreja não há pressão. Há a liberdade de um Deus que na liberdade de escolha, na liberdade com o outro, quer formar, na verdade da bênção, a vida da aliança. Com liberdade. Por isso que a nossa igreja, que não há essa pressão da sociedade, né? Como muitas pessoas às vezes pressionam com o outro. Não. É uma vocação que livremente se encontra com o outro. Por isso que Jesus vai dizer aqui. Pois eu vos digo, não, os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus vai dizer, nem todos são capazes de compreender e entender isso. Entender o quê? A seriedade, a vocação do que é o vínculo com o outro. A grandeza que é a entrega de vidas com outra vida. A grandeza de fazer com outra vida um crescimento muito forte de liberdade e de paz. É um gesto de vocação, de chamado, vínculo sagrado. Eu sempre digo isso para os noivos. Às vezes tem uma vez uma noiva ligou para mim, ô padre, você faz um casamento numa fazenda? Você pode ir numa fazenda? Aí eu falei assim, eu não celebro casamento. Eu falei no telefone para a moça, eu não celebro casamento. Aí a moça assustou, mas esse padre é maluco, né? Falou, mas como assim você não celebra o casamento? E eu respondi para a moça, eu celebro o sacramento. Eu celebro o sacramento. Há uma diferença gigantesca entre sacramento e casamento. O casamento se faz na fazenda, num clube, qualquer um. É uma questão de um registro civil, de uma satisfação para a sociedade. Já o sacramento é uma questão de liberdade de Deus, na liberdade de escolha, na liberdade de aliança, na liberdade de se fazer um chamado de Deus, de se fazer da família um vínculo sagrado de oração no caminho de fé. Então há diferença. Por isso que muitas pessoas que param no seu sentido social, não, eu quero uma fazenda, eu quero um sítio, talvez seja até mais honroso que a pessoa pare no sentido do casamento, somente para sua fazenda, faz a festa de 10 dias, e a gente sabe o que isso dá, né? É a casa construída na areia, muitas vezes. Agora a casa que a pessoa quer construir essa relação, não, eu quero construir, conforme o evangelista narra, Mateus, eu quero construir meu vínculo na rocha, da palavra de Deus, na rocha que edifica pela misericórdia, na rocha que faz superar as diversidades dos ventos da vida, aí sim, aí eu quero construir no sacramento. Eu quero construir na vida de oração, eu quero construir diante da Eucaristia, eu quero construir na vida de oração, eu quero construir
diante da família de Nazaré. Aí sim, a pessoa quer viver o sacramento. Então, o casamento é a força humana. Já o sacramento lembra a força de Deus. Por isso que o Senhor fala aqui, nem todos entendem isso. Hoje, infelizmente, a nossa Sete Lagoas mesmo está fazendo um tribunal. Tem um padre Alexander, que é o padre, um tribunal, porque muitos casamentos, gente, já são nulos no dia da cerimônia. Porque a pessoa está na ideia do casamento, ela não tem nenhuma ideia de sacramento, nenhuma ideia da beleza da liberdade de encontrar. Depois a igreja faz um processo e vai declarar aquele dia a pessoa só teve uma questão humana, de força, de vaidade, mas ela não teve a compreensão do sacramento, a compreensão da grandeza da entrega. Aí a igreja vai dizer o quê? Está nulo. Não houve a ação de Deus, porque não houve liberdade de consciência da sacralidade da vida e da comunhão com a vida que se faz com o outro. O outro é sagrado. O outro é sagrado. Não se faz algo tão forte se a gente não conseguir entender que o outro é sagrado e precisamos de Deus para que o sagrado que é em nós, faça vida de comunhão com o outro. Então é sagrado. Nós tivemos a nossa catedral, sem citar, né, mas foi uma questão pública, nós já tivemos aqui um casamento, né? Não um sacramento, um casamento. Muita gente de terno, muita foto, cerimonial impecável. Tudo nota 10 no sentido que a sociedade exige. Com 3 semanas houve a separação. Porque a condição humana, as leis, não existe lei nenhuma que supere a bênção da liberdade de Deus, seja maior do que isso. O momento, né, de um sacramento, o momento de uma aliança é sagrado, o momento de espiritualidade. Então que os jovens que estão nos escutando, os namorados, entendam isso, né? A sacralidade do momento, o sacramento do matrimônio. E a beleza, né, de tudo isso. Eu e minha família serviremos o Senhor, né? Vou fazer, né, aliança de bênção do Senhor. A gente percebe muita gente que leva isso a sério. Eu disse, né, de uma situação negativa, mas quantos são aqui os casais que às vezes assumem que o sacramento tem um contato da gente, né, usado, passa 1, 2 semanas e eles falam, padre, nós estamos viajando e nós estamos participando da missa aqui nessa cidade, nós estamos celebrando já nosso sacramento aqui na nossa viagem. A pessoa manda, nós estamos aqui celebrando nosso sacramento. Então que o Senhor ajude, né? Talvez o mal é astuto. O mal às vezes quer confundir a pessoa na noção de casamento só, e o mal às vezes quer tirar a pessoa, cegar a pessoa da dimensão sacralidade do sacramento. O mal é esperto, porque no casamento em si, o mal deita e rola, porque tudo é em cima de areia, é festa, é vulnerabilidade, é só o cerimonial, só isso, e isso não sustenta. Quando passa a vida, vocês que já assumiram o sacramento sabem disso. Passa 2 dias, não tem cerimonial, não tem mais foto, não tem filmagem, tem a vida concreta, tem os desafios da vida. E se a pessoa ela não tiver uma rocha, como é que faz? Porque essa pessoa da turma, do sentido humano, eles ficam 1 dia, 2 dias, no outro dia são os 2. E por isso que a igreja diz que sejam os 2 com Deus, que sejam os 2 com a graça, que sejam os 2 com a vida de oração, que sejam os 2 diante do mistério da fé que os une. Porque da condição humana é isso. Né, que oferece um sítio, uma fazenda, 10 cerimoniais, que hoje, infelizmente, enfio a mão, né? Hoje, quantos casais que a gente, noivos, no sentido de mercado, né? Diz a pessoa, falou, o padre, a gente queria assumir o sacramento, mas nós não temos condição. Aí eu pergunto, mas como assim não tem condição? A condição é o amor. Ah, não, porque um cerimonial está cobrando 1.000, o outro está cobrando 2.000. Fala assim, eu tenho toda a equipe voluntária aqui para vocês. O essencial é o amor de vocês. O acesso ao sacramento de Deus não é a condição financeira. É a capacidade livre de se amar. E as pessoas entram no mundo demonizando tudo. Para o quê? Para que as pessoas ganhem, né? E desvirtue, o mais sério, desvirtua a pessoa do sentido do sacramento. Aí o sacramento fica ofuscado diante de tanta coisa que é secundária, aí o secundário se torna essencial e o essencial se perde.
A pessoa nem sabe. Por isso, depois a igreja vai estudar e é nulo. A pessoa não teve a consciência do sacramento. A nossa equipe que nos acompanha sabe disso. Muitas vezes a gente faz uma cerimônia do sacramento sem nenhuma parafernália. Às vezes não tem aquela cerimônia, gente bonita, aquela tanto de gente, nada disso. A gente percebe a riqueza do sacramento, da bênção que brilha naquele momento. Então, gente, que nós tenhamos sempre essa distinção da sacralidade deste momento, né, que o Senhor nos fala. Por isso que fala, com efeito, existem homens incapazes para o casamento. Outros nasceram assim doentes. Outros se fizeram pelo reino dos céus, que são os consagrados. E outros simplesmente porque não entende, né? Jesus fala, quem puder entender, entenda. Isso que nós temos que investir muito nos namorados, né? Eu já também, aqui para não ia tanto tempo, quando estava em Paraupeba, a gente fazia os encontros de namorados. E muita gente terminava o namoro depois do encontro. E a gente colocava psicólogos, colocava as pessoas para ver o que... E não é nem questão da seriedade do sacramento. A gente fazia a seriedade que é você estar na vida do outro. A seriedade de você estar cuidando e querendo amar o outro. Então a gente dizia isso àqueles jovens, olha, como é que é a seriedade, que o outro é sagrado, né? Você tem que ter, né, um mínimo de realidade existencial, um mínimo de confronto com você mesmo, né? O que você oferece para a vida. Então eles trabalhavam isso, aí passava o encontro, muita gente acabava o namoro. Não tinha estrutura de ser um namorado. Imagina, tem gente que não tem estrutura de namoro e ainda quer assumir casamento. Então que o Senhor nos ajude, nesta Semana da Família, a todos nós, os nossos jovens, a tantas pessoas que se preparam, de pedir isso, né? A sacralidade, ou seja, nem todos. A sociedade às vezes obriga, que a sociedade às vezes simplesmente, a mesma sociedade que obriga a pessoa a se casar, é a mesma que lava a mão quando tudo estiver ruim. Né? Quando tudo está bem, a sociedade, no máximo, o que faz é divulgar para o outro, não ajuda mais. E o máximo que o cartório faz é dar o divórcio, né? Já na igreja, não. Na igreja, no sacramento, há um compromisso. Senhor, esteja comigo, é o que os noivos falam, em todos os momentos de nossa vida. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. Tudo. Né? Esteja comigo em todos os momentos da minha vida. Então que Deus nos ajude e sempre nos separar dessa ideia. Talvez muitas pessoas falam assim, o casamento da igreja está caindo. O casamento de igreja, não. Às vezes é até necessário que fique poucos para celebrar o sacramento. E os casamentos ficam para as fazendas. Nós não podemos cair na tentação da quantidade, né? Não, um dia a gente deixa as fazendas, né, cheias, para ver o que vai acontecer, e que se a igreja ficar vazia, mas que aquelas pessoas que aqui vierem possam vir com o sentido de sacramento, com o sentido da sacralidade da vida do outro, com o sentido de fé. Não pode ser o número, por isso que a igreja ela começa tão pequena para nos mostrar que o sacramento, na nossa pequenez, é que acontece a grandeza da obra de Deus. Assim seja, Senhor nosso Deus.